Agora estamos descobrindo mais sobre o motivo do cancelamento da turnê dos Rolling Stones, que incluía uma apresentação aqui em Nova Orleans no Jazz Fest. Sim, Mick Jagger vai passar por uma cirurgia para substituir uma válvula cardíaca. Essa informação é do site rollingstones.com. Mick Jagger passou mais de 60 anos sendo uma das figuras mais observadas, comentadas e analisadas da história da música popular. Ele concedeu milhares de entrevistas, se apresentou para centenas de milhões de pessoas e construiu uma persona pública tão meticulosamente elaborada que a maioria dos jornalistas desistiu de tentar ultrapassá-la há décadas. Mas existem assuntos que ele vem abordando há anos, sem nunca chegar a um consenso direto. Assuntos que pessoas próximas a ele mencionaram, que suas próprias ações sugeriram e que os fãs suspeitam há muito tempo. Recentemente, em fragmentos e com sua característica indiretividade, ele finalmente começou a confirmar algumas delas. E o quadro que emerge é mais complexo do que a lenda, a relação que definiu e quase destruiu tudo. Ou se você quer entender Mick Jagger, a pessoa real e não apenas a performance, o ponto de partida mais importante não é sua infância, seu estilo vocal ou sua extraordinária resistência física no palco. É sua relação com Keith Richards. Porque essa parceria, que já dura mais de 60 anos, é o fato central de sua vida profissional, a fonte de suas maiores conquistas criativas e aquilo sobre o qual ele tem sido mais cautelosamente indireto em público durante a maior parte desse tempo. Eles se conheceram na infância, perderam contato e se reencontraram na adolescência, em uma plataforma de trem em Dartford, em 1961. Quando Richards percebeu que Jagger carregava discos de rhythm and blues americanos quase impossíveis de encontrar na Inglaterra na época, essa obsessão compartilhada se tornou a base de tudo. Em pouco tempo, eles estavam tocando música juntos, morando no mesmo apartamento caótico em Chelsea e começando a compor canções em uma colaboração que eventualmente produziria um dos catálogos mais importantes da história do rock. O que Jagger confirmou nos últimos anos e com mais franqueza do que antes é que a relação com Richards também foi uma das mais genuinamente difíceis de sua vida. Não difícil no sentido de uma tensão criativa que se transforma em clichê para perfis de revistas, mas difícil de uma forma específica e exaustiva resultante da ligação com alguém cuja capacidade autodestrutiva é significativa e cuja relação com a responsabilidade é, para dizer o mínimo, complicada. O vício em substâncias de Richards grave e prolongado ao longo da década de 1970 é o elemento mais documentado disso. Jagger tem falado sobre isso com crescente franqueza nos últimos anos, descrevendo a experiência de trabalhar ao lado de alguém dominado por um vício grave como algo que afetou todos ao redor de Richards, sem que ninguém tivesse poder real para mudar a situação. Ele descreveu as sessões criativas daquele período como tendo um ritmo completamente diferente. Contudo, mais lento e complicado, ele reconheceu que não sabe exatamente o que Richards vivenciou internamente durante aqueles anos, porque os dois, apesar da proximidade, não conversavam sobre isso diretamente. Esse último detalhe é o que revela algo sobre quem Jagger realmente é. Aqui está um homem que passou 6 décadas em uma das relações profissionais mais íntimas possíveis. E sua resposta honesta às perguntas sobre o que sua parceira estava passando é que ele genuinamente não sabe porque eles não tiveram essa conversa. Isso não significa que o relacionamento falhou. É uma descrição de como Jagger opera presente, observador profundamente envolvido com o trabalho e, simultaneamente, mantendo uma distância da franqueza emocional que ele nunca conseguiu superar completamente. O que Jagger confirmou mais recentemente é que também existe uma fonte específica de tensão com Richards, que vai além dos anos de vício, uma tensão que tem a ver com a questão fundamental de quem controla os Rolling Stones e o que a banda realmente representa. Richards sempre se posicionou como o guardião da alma musical da banda. Ele é uma lenda do rock and roll e, claro, residente de Connecticut. O guitarrista dos Rolling Stones, Keith Richards, foi homenageado com o primeiro prêmio de excelência do governador, concedido àquele que se opõe à comercialização e ao comprometimento.
Jagger tem sido cada vez mais o responsável pela gestão dos negócios, das turnês, das relações comerciais e pelas decisões estratégicas que mantêm uma empresa dessa magnitude funcionando. Richards criticou Jagger publicamente por isso em vários momentos, com considerável veemência, incluindo comentários tão incisivos que levantaram dúvidas genuínas sobre a possibilidade de a banda continuar. A resposta de Jagger a essas críticas foi como de costume controlada, mas o que ele confirmou com mais clareza do que antes é que fez as pazes com o fato de que ele e Richards enxergam os Rolling Stones de forma diferente e que essa diferença é permanente, não algo que jamais será totalmente resolvido, o que Altamont realmente fez com ele. Existem momentos que definem figuras públicas de maneiras sobre as quais elas não têm controle e, para Mick Jagger, o show no Altamont Speedway em dezembro de 1969 é um desses momentos. Ele foi descrito em livros, filmes, análises e mitificado a tal ponto que a experiência humana real das pessoas envolvidas foi quase totalmente absorvida pela narrativa gerada pelo evento. O que Jagger confirmou nos anos seguintes é que a diferença entre como Altamont foi culturalmente processado e o que ele realmente sentiu do ponto de vista dele é enorme. Os fatos básicos estão documentados. Os Rolling Stones organizaram um concerto gratuito no norte da Califórnia, anunciado com apenas alguns dias de antecedência, planejado de forma inadequada e garantido por membros do clube de motociclistas Hells Angels em um acordo que resultou em violência quase imediata. Ao final do dia, 4 pessoas estavam mortas. Entre eles estava Meredith Hunter, de 18 anos, que foi esfaqueada em circunstâncias que foram filmadas e posteriormente incluídas no documentário Give Me Shelter. A narrativa cultural que se desenvolveu em torno de Altamont a posicionou como o fim da década de 1960, o momento em que o idealismo daquela década desmoronou em suas próprias contradições. Jagger sempre se opôs a essa interpretação, não para minimizar o que aconteceu, mas porque ela transforma um evento específico e devastador em uma abstração simbólica, de uma forma que ele considera inadequada e, de certa forma, desonesta. O que ele confirmou é que sua reação a Altamont foi imediata pessoal, e nada teve a ver com o que o evento representava culturalmente. Tratava-se do fato específico de um jovem ter sido morto em um evento que ele havia organizado e de pessoas terem sido afetadas pela tragédia, e que o sentimento de choque e tristeza decorrente disso não se dissipou rapidamente, nem se traduziu em conclusões filosóficas mais amplas. Ele também confirmou algo sobre as consequências que recebeu consideravelmente menos atenção do que o próprio evento. Segundo relatos que surgiram posteriormente, membros dos Hells Angels, enfurecidos com a condenação pública de Jagger ao seu comportamento, em Altamont teriam planejado atacá-lo em sua casa, nos Hamptons. O plano, de acordo com relatos de ex-agentes do FBI que vieram à tona em um documentário, envolvia aproximar-se da propriedade por água para evitar sua segurança. O grupo teria partido de barco e sido obrigado a retornar devido a uma tempestade antes de chegar ao destino. Jagger confirmou que não foi informado sobre o suposto complô na época em que ocorreu e só tomou conhecimento da informação muito tempo depois. Esse detalhe acrescenta muito à história de Altamont. Trata-se de um homem que criticou publicamente uma organização perigosa, aparentemente sem saber que esse ato havia gerado uma ameaça direta contra ele, da qual nunca fora avisado. Sua equipe de segurança, ou as autoridades, ou alguém nessa cadeia de comando, decidiu que ele não precisava saber. Ele descobriu mais tarde, por meio de reportagens, e não por alguém que tivesse a obrigação direta de lhe contar. Jagger não se aprofundou nisso publicamente em termos dramáticos, mas quando fez, o que transpareceu foi um tipo específico de acerto de contas. O reconhecimento de que sua posição pública, sua visibilidade e sua disposição para falar abertamente sobre as coisas que testemunhou tiveram consequências que operaram completamente fora de sua consciência por anos. É o tipo de coisa que muda a forma como uma pessoa pensa sobre o que diz e quem pode ouvi-lo. E é consistente com um padrão mais amplo na abordagem de Jagger à vida pública, que se torna mais claro quanto mais cuidadosamente se observa.
A cidade que o moldou e o país que o perturbou, Mick Jagger nasceu em Dartford, Kent, em 1943, durante a guerra. Seu pai era professor de educação física, sua mãe, cabeleireira, e a casa em que cresceu era, segundo sua própria descrição, comum em quase todos os aspectos. O que a diferenciava não era a riqueza ou a criatividade boêmia, mas uma espécie de cultura familiar autossuficiente. Construída em parte por necessidade em um período em que o entretenimento tinha que ser gerado dentro de casa, pois as opções externas eram limitadas. As pessoas se apresentavam umas para as outras, esperava-se que as crianças contribuíssem. Jagger descreveu isso como a origem de algo que ele reconhece em si mesmo, o instinto de se apresentar, de obter uma reação, de cativar uma plateia. No início da adolescência, ele já saía escondido para assistir a bandas locais e absorvia tudo o que podia sobre o rhythm and blues americano que chegava à Inglaterra em quantidades limitadas por meio de discos importados e transmissões ocasionais. A música representava algo específico para ele, um tipo de liberdade e fisicalidade que a cultura inglesa da época não assimilava facilmente. Quando ele se conectou com Richards por conta da obsessão compartilhada por esses discos, a base que estava sendo construída não era apenas musical, mas também aspiracional. Ambos buscavam algo que parecia genuinamente de outro lugar. Quando os Rolling Stones finalmente chegaram à América em 1964, a realidade do país atingiu Jagger com considerável força. Ele falou sobre Nova York com genuíno carinho e sobre Los Angeles com um interesse moderado. Mas o que ele confirmou sobre o resto do país é bem menos lisonjeiro. Ele descreveu os Estados Unidos de 1964 como uma das sociedades mais repressivas que já havia encontrado, com a segregação racial ainda em pleno funcionamento em partes significativas do país e atitudes que lhe pareceram pertencer a uma era anterior. Essa observação merece ser analisada em seu contexto. Ali estava um jovem de 20 anos de Kent descrevendo seu primeiro contato com o país, que havia produzido a música em torno da qual ele construíra toda a sua identidade. E o que ele descobriu foi que a sociedade que gerava essa música estava simultaneamente brutalizando as pessoas que a criavam. Os discos de rhythm and blues que ele e Richards colecionavam eram produtos de uma cultura que operava sob condições que não tinham nenhuma semelhança com a ideia romântica da liberdade americana. Esses registros pareciam representar algo à distância. Jagger confirmou que essa experiência moldou sua compreensão da relação entre a arte e as condições que a produzem, e entre aspiração e realidade de maneiras que o acompanharam por muito tempo. Ele alcançou um sucesso significativo nos Estados Unidos e nunca fingiu que a realidade comercial desse sucesso estivesse em conflito com suas impressões iniciais. Ele simplesmente manteve ambas as coisas em mente ao mesmo tempo, o que é coerente com a forma como ele se comportou ao longo de grande parte de sua carreira, lúcido quanto às contradições, relutante em resolvê-las artificialmente e discretamente, mais reflexivo sobre o que testemunhou do que a performance sugere. As canções e o que ele finalmente admitiu sobre elas. O catálogo de composições dos Rolling Stones é um dos trabalhos mais analisados da música popular, e o papel de Mick Jagger em sua produção gerou décadas de atenção crítica e biográfica. O que o próprio Jagger disse sobre a origem dessas músicas sempre foi notavelmente e às vezes frustrantemente honesto, no sentido de que suas respostas tendem a desmistificar a mitologia em vez de contribuir para ela. Seu relato sobre a composição de Satisfaction, a música que anunciou os Stones como uma força verdadeiramente global, em 1965, é um dos exemplos mais interessantes disso. Ele descreveu a composição como algo que surgiu em um momento comum, sentado à beira de uma piscina na Flórida enquanto a banda estava em turnê. O riff, a estrutura, a energia peculiar da música não surgiram por meio de nenhum processo que se encaixe na ideia romântica de inspiração artística. Surgiram da maneira como a maioria das coisas surge quando alguém trabalha constantemente pela proximidade com a obra e não por uma revelação criativa específica. Esse é um padrão que Jagger já confirmou sobre o processo de composição em geral. Ele e Richards foram extraordinariamente produtivos durante seus primeiros anos de turnê.
porque as condições da estrada, a proximidade forçada, a ausência de outras demandas, a exposição constante ao público e suas reações criaram um ambiente onde compor era simplesmente o que se fazia com o tempo disponível. Ele descreveu ter escrito aproximadamente 12 músicas em 2 semanas, durante certas etapas da turnê, um ritmo que reflete habilidade e hábito e não inspiração. A canção As Tears Go By, uma de suas primeiras composições, não foi escrita para os Stones, mas como um exercício de composição e acabou sendo gravada por Marianne Faithfull antes mesmo da banda tocá-la. Jagger confirmou que muitas das primeiras canções não foram compostas a partir de uma profunda experiência pessoal, mas sim da imaginação, da observação e da liberdade peculiar de compor antes que as expectativas se tornassem altas o suficiente para gerar autoconsciência. Brown Sugar. Uma das canções mais controversas de seu catálogo é um caso em que a honestidade de Jagger sobre seu próprio processo criativo se torna genuinamente interessante. Ele reconheceu que não sabe exatamente o que o motivou quando escreveu que a combinação específica de imagens e energia na canção veio de algum lugar que ele não consegue explicar completamente, e que a análise retrospectiva de seu conteúdo é algo que ele considera genuinamente complexo. Ele também confirmou que a banda parou de tocar a música ao vivo, uma decisão que reflete sua capacidade de avaliar criticamente seu próprio trabalho anterior, sem fingir que a complexidade não existe. O que Jagger tem se mostrado mais disposto a confirmar nos últimos anos é que as músicas das quais ele mais se orgulha não são necessariamente aquelas que o público considera definitivas. Ele falou sobre o trabalho dos Stones no início dos anos 1970, particularmente o material de Exile on Main Street, como algo que a banda alcançou por meio de uma combinação de circunstâncias que não poderiam ter sido planejadas deliberadamente, o caos das gravações na casa de Richards, no sul da França. As pressões financeiras e legais sob as quais a banda operava e a química particular daquele período específico produziram uma música que ele considera genuinamente insubstituível e cuja origem foi tão acidental que ele confirmou não ter certeza absoluta de como aconteceu. Brian Jones, Keith Richards e a coisa Jagger finalmente disse em voz alta. 2 relacionamentos na vida de Mick Jagger o moldaram mais do que quaisquer outros, e ambos envolveram a mesma experiência dolorosa, ver alguém por quem ele tinha carinho perder o controle, enquanto permanecia ligado a essa pessoa pessoal e profissionalmente. O primeiro foi Brian Jones, membro fundador dos Rolling Stones. Jones reuniu a formação original, deu nome à banda e ajudou a definir seu som inicial, mas à medida que o grupo se tornava famoso, seu consumo de substâncias e álcool piorou, tornando seu papel cada vez mais instável. Em 1969, a banda decidiu expulsá-lo do grupo que ele havia criado. Desde então, Jagger falou abertamente sobre esse período. Ele admitiu que Jones se tornou um alvo dentro da banda e disse que o tratamento que recebia às vezes beirava a crueldade. Jagger atribuiu parte disso à juventude e à dinâmica social de jovens reagindo à vulnerabilidade de alguém em seu círculo social. Mais tarde, ele descreveu seu próprio comportamento como infantil e reconheceu que a instabilidade de Jones facilitava que outros o maltratassem. Jones morreu em julho de 1969 após ser encontrado no fundo de sua piscina em East Sussex. Ele tinha 27 anos. O laudo oficial foi afogamento com o uso de substâncias e álcool listados como fatores contribuintes. Embora teorias sobre sua morte persistam há décadas, Jagger nunca as incentivou. O que ele confirmou é que Jones estava profundamente perturbado no final, desconectado da banda criativamente e incapaz de continuar com os Stones. Jagger afirmou que a gravação de New Expectations durante as sessões do Beggars Banquet em 1968 foi a última vez em que sentiu que Jones estava totalmente envolvido com a música da banda. Essa lembrança é importante porque demonstra que o declínio de Jones não foi repentino. Foi um processo lento e gradual que toda a banda testemunhou ao longo de vários anos dolorosos. Mesmo após sua saída, Jones permaneceu fundamental para a história da banda, pois sua influência moldou os Stones muito antes de seu maior sucesso. As reflexões de Jagger revelam não apenas arrependimento, mas também o reconhecimento de que a fama, a pressão e a imaturidade intensificaram os problemas dentro do grupo.
Seus comentários sobre Jones se destacam por evitarem mitos. Em vez disso, descrevem um músico talentoso, porém problemático, cujo colapso se desenrolou dolorosamente diante das pessoas que mais dependiam dele. O segundo relacionamento é com Richards, que retoma o ponto de partida desta história, mas chega lá de forma diferente após traçar o que Jagger confirmou sobre Jones. Como o padrão se torna visível ao analisar ambos, simultaneamente Jagger passou grande parte de sua carreira ligado a pessoas talentosas e autodestrutivas, cuja capacidade de causar danos se estendia àqueles ao seu redor, gerenciando esses relacionamentos sem conseguir se proteger totalmente de seus custos e processando a experiência publicamente apenas anos ou décadas depois. O que ele confirmou com mais clareza nos últimos anos é que os Rolling Stones, a instituição, o projeto contínuo, a entidade que continua a existir, a fazer turnês e a lançar música, exigiu dele um tipo particular de resistência que vai além do vigor físico. Exigiu que ele absorvesse perdas, gerenciasse crises, navegasse pela lacuna entre o que a banda representa publicamente e o que ela exige em privado, e continuasse em frente em circunstâncias que teriam acabado com a maioria das organizações diversas vezes. O título de cavaleiro que recebeu em 2003, que Richards criticou publicamente e veementemente, é de certa forma um símbolo perfeito dessa dinâmica. Jagger aceitou uma homenagem que reconhecia sua contribuição para a cultura britânica. Richards a rejeitou. Ambas as reações são totalmente coerentes com quem cada um deles é. E Jagger, como ele mesmo, simplesmente se conformou com o fato de que a consistência de Richards em questões como essa nunca foi algo que ele esperaria. O que ele construiu ao longo de toda essa trajetória é algo que perdura apesar das contradições, sem, no entanto, resolvê-las. Essa é a confirmação que mais importa. Se Mick Jagger passou 60 anos gerenciando cuidadosamente a distância entre sua persona pública e o que ele realmente vivenciava, o fato de ele finalmente estar diminuindo essa distância diz mais sobre quem ele se tornou, ou sobre o que ele não sente mais necessidade de proteger. E se os Rolling Stones sobreviveram a Brian Jones, sobreviveram aos anos de vício, sobreviveram a Altamont e sobreviveram a tudo o que Richards disse sobre Jagger em público, o que exatamente seria necessário para acabar com algo que já ultrapassou todas as previsões razoáveis de quanto tempo poderia durar? Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no nosso canal. Para mais histórias interessantes como esta, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você nunca sabe o que vai descobrir